Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Flamengo joga mal e empata por 1-1 com Orlando City, né? Hoje o Flamengo não foi bem no amistoso lá nos Estados Unidos e já encerrou aí, né, a sua preparação em solo norte-americano e retornará ao Brasil semana que vem. E o Flamengo se aproxima de valores pedidos pelo Bragantino e confia em acerto com Léo Ortiz. Então falando aí, né, deste jogo, né, desse amistoso, né, entre Flamengo e Orlando City, né? Então, o segundo amistoso do Flamengo nos Estados Unidos, galera. Então, deste sábado contra Orlando City, né, que era para começar às 15 horas, mas começou às 16 horas. Foi até mudado o horário, passou no Sport TV também, né? Além da Band e na TNT Sports, né? Então, o amistoso, né, nos Estados Unidos deste sábado contra Orlando City terminou em 1-1, galera. Pedro fez o seu terceiro gol em 3 jogos, né? Boa média do Pedro, né? Um gol por partida. E Angulo marcou o gol dos norte-americanos aí, né? E foi um golaço, viu? Uma tabela aí, né? Então, passando as informações aí, né, sobre este jogo, né? O Orlando com mais posse e chegada na etapa inicial, né? Então, apesar aí do favoritismo do Flamengo, o Orlando City foi o time mais perigoso da primeira etapa, com bastante liberdade. Então, a equipe norte-americana, liderada pelo ex-botafoguense Lodeiro, conseguiu chegar ao campo de ataque por diversas vezes e merecia até ter ganho o jogo, porque o Flamengo foi muito mal defensivamente e ofensivamente, viu, galera? Foi de desanimar assistir esse jogo, né? Então, mesmo com mais volume e chegada aí dos donos da casa, o Flamengo foi quem abriu o placar, né? Então, num belo gol de Pedro, inclusive, né? De La Cruz teve grande participação nesta jogada. E Varela deu a assistência, um cruzamento, né? Antes do empate do Orlando aí com o Angulo, o Pedro teve outra grande oportunidade, mas não soube aproveitar, né? Então, galera, passando mais informações aí sobre este jogo, né, no segundo tempo. No segundo tempo foi horrível, né? O segundo tempo aí com um time muito mudado, o Flamengo não criou nada. E Gabigol, né, não jogou bem mais uma vez e nem conseguiu finalizar, galera. Ele entrou em campo aí, mas foi muito mal. Meu Deus, o Gabigol não está bem, não. Então, numa bola que recebeu, jogou-se dentro da área. Foi a única coisa que ele fez, né? Então, o Luiz Araújo também, né? Foi quem melhor aproveitou aí a oportunidade. Até conseguiu bons passes para o Wesley e finalizou no gol até 2 vezes, né? Mas sem muito êxito, né? Então, o Flamengo hoje não jogou bem, galera. Não foi nada bem, né? Nesse amistoso aí, né? Passando informação aí sobre o Léo Ortiz, né? Então o clube formaliza nova proposta aí com valores fixos e de bônus que chega na casa aí de 8,5 milhões de euros, galera. Então o zagueiro aí abre mão dos 25% que tem direito pela transferência para e jogar no Flamengo, né? Isso que é boa vontade aí do jogador, né? Ele está abrindo a mão de uma grana altíssima para poder vestir o manto sagrado. Então, uma das novelas que está se arrastando aí, né, da janela de transferência, né, caminha para os seus capítulos finais aí, né? Então, Flamengo e Bragantino finalmente estão bem próximos aí de um acerto para a negociação que envolve o zagueiro Léo Ortiz, galera. Então, o clube carioca aí formalizou hoje, né, uma nova proposta aí que se aproxima aí na casa dos 8,5 milhões de euros aí pedido pelos paulistas entre metas e bônus. E o zagueiro abriu mão da parte que lhe cabe para que a transação finalmente seja concluída, né? Ele quer sair de lá e não tem jeito, né? Então os valores aí exatos da nova oferta rubro-negra são mantidos em sigilo, mas inclusive aí deixaram as partes envolvidas muito otimista aí quanto ao desenrolar aí das conversas para que um acerto seja concretizado nos próximos dias aí, galera. Enquanto há algumas pendências, né, para serem resolvidas aí, né, entre os dois clubes, o Léo Ortiz segue à disposição aí do treinador português, o Pedro Caixinha, né, para os jogos do Bragantino pelo Campeonato Paulista, né? Eles estão disputando aí a Série A, né, do Campeonato Paulista, né? E tem uma expectativa aí que dos encontros aí, né, presenciais entre ambas as diretorias, né, que selem um acordo aí na próxima semana com as chegadas
ao Brasil aí da delegação do Flamengo e de Paulo Pitombeira, que é o empresário do zagueiro Léo Ortiz, né? E os rubro-negros irão, né, dos Estados Unidos para Belém, onde enfrentam o Sampaio Corrêa, mas é do Rio de Janeiro esse time, viu? Pelo Campeonato Carioca, o jogo que será na quarta-feira, né? Após este jogo, eles voltam ao Rio de Janeiro, daí, né? Onde que vão continuar aí a sua preparação aí, né? Para os próximos jogos. Aí tem um clássico, o primeiro clássico do Flamengo é contra o Vasco da Gama, inclusive. Inclusive, aí foi o Pitombeira quem conduziu as tratativas aí com o diretor executivo do Bragantino, o Diego Seri, durante aí uma passagem de Marcos Braz e Bruno Spindel pela Europa aí para fechar a contratação do uruguaio, né, o lateral esquerdo Matias Vinha, que inclusive já se apresentou ao Flamengo nos Estados Unidos e se juntou com a delegação, onde segue a viagem aí para o Brasil na próxima semana. E neste sábado aí, antes do empate entre Flamengo e Orlando City por 1-1, em amistoso nos Estados Unidos, o Braz até admitiu que as negociações entre o Léo Ortiz e o Flamengo avançaram. Mas, no entanto, aí o dirigente ainda adotou uma certa cautela, né? Ele sempre anda com um pé atrás aí, nunca dá certeza 100%, né? Porque as negociações são assim, são difíceis, né? Então acerta um lado, daí tem a parte contratual, daí o outro clube lá já não aceita uma cláusula, daí tem que mudar, né? Então nunca você deve falar que acertou antes de ter fechado o negócio, né? Então sempre um pé atrás aí, né? Então o Bragantino aí, inclusive o Bragantino aceitou baixar aí um pouco o que vinha pedindo, né? E o Flamengo também aceitou subir um pouco, né? Então houve aí uma troca aí de gentilezas por ambas as partes, né? Mas ainda, inclusive, aí falta bastante, né? Bastante coisa aí para fechar. Mas como está andando aí pelo andar da carruagem, é certeza aí que o zagueiro virá para o Flamengo, né? Inclusive agora que ele abriu mão dos 25% aí, né? Mas pelo menos é o nosso entendimento, né? Disse o Marcos Braz. Então, todos estão cedendo para que a negociação seja finalmente concluída, né? Inicialmente, o time de Bragança Paulista pedia aí um valor muito exorbitante pelo zagueiro, cerca de 12 milhões de euros aí por Léo Ortiz. E nas últimas semanas reduziu para 10 milhões, né? Não são nada, mas são 2 milhões a menos. E depois, com o posicionamento do zagueiro, né, a respeito de seus direitos, já aceitou concluir a transação por 8,5 milhões de euros. Então as negociações aconteceram até meados de janeiro, né? Tratando aí por 100% dos direitos econômicos do atleta, mas a partir aí de um determinado momento, o Léo Ortiz formalizou aí que abriria mão desses 25% a quem tem direito pelo acerto com o Flamengo. Foi quando o Bragantino aceitou, né, finalmente flexibilizar os valores, se aproximando aí de um acordo com o Flamengo. Aí eu acredito que essa negociação será concluída. Então, no momento aí, a diferença entre a pedida do Bragantino e a última proposta do Flamengo é pequena, e a discussão se dá a respeito do formato. O Flamengo não abre mão de que haja um valor fixo e um complemento de bônus, ficando assim cláusulas por metas a serem debatidas aí em reunião ao longo da próxima semana, aí que não deve se estender muito, né? Então, internamente, no entanto, há sim um otimismo grande e a conclusão do negócio é tratada como questão e uma questão de tempo, né? E o nome aí de Léo Ortiz foi um dos primeiros indicados por Tite. E a diretoria rubro-negra, desde o primeiro momento, se posicionou de que não mediria esforços para atender o pedido do treinador, né? Então, neste período, o clube chegou até a encaminhar a compra aí do zagueiro português Domingos Duarte, do Getafe, da Espanha, por 3 milhões de euros. Entretanto, o acerto a todo momento esteve condicionado ao desfecho das conversas com o Léo Ortiz, né? E atualmente aí, o Flamengo conta com 5 zagueiros à disposição, né, de Tite, do elenco principal, que são o Fabrício Bruno, o Léo Pereira, o Davi Luiz, o Pablo e o jovem Cleiton, né? O Cleiton que vem se destacando e foi muito bem no amistoso nos Estados Unidos, né? Um zagueiro muito rápido aí e tem vontade, né? Isso que é o mais importante no futebol. Não basta você ter técnica, né? Tem que ter vontade, gana de ganhar o jogo, né?
Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!